Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do W2Wcast, um ambiente que é preparado para que você possa ser inspirada e transformada através da vida das mulheres que passam por aqui. A minha convidada desse episódio é uma mulher inteligentíssima, maravilhosa, que faz parte do grupo Master W e que vem cuidando da organização e do crescimento de muitas empresas. Então, eu acredito que você tem muito a aprender nesse episódio. Abra os seus ouvidos, abra o seu coração para tudo que vai ser compartilhado aqui. Mari Lucy, seja muito bem-vinda ao W2Wcast. É uma alegria te receber aqui. Eu tenho, só pelo pouquinho que nós já conversamos, eu sei que teremos grandes emoções aqui. Sim. Seja bem-vinda. Obrigada, Rô. Obrigada pelo espaço, né? Por dar voz a outras mulheres, né? Para elas contarem também suas histórias, suas jornadas, né? E poder inspirar outras mulheres, né? Que a gente sabe que a caminhada, ela é bem solitária, né? De empreender. E eu sou uma pessoa que gosta muito de ouvir histórias reais, de mulheres reais. Então, tenho certeza que a gente vai ter uma troca bem legal aqui para essas mulheres que vão ouvir a gente depois. Eu acabei de saber um pedacinho sensível da tua história e eu acredito que isso diz muito sobre quem você vem se tornando no mundo dos negócios. E eu gostaria que você falasse sobre isso. Quem é a Mari, de onde a Mari veio, um pedaço importante da história da Mari, por que a Mari faz o que faz. Esse espaço aqui é teu. Então tá, vamos lá. A Mari mora no sul de Santa Catarina, né? Numa cidade de interior chamada Meleiro. Quase ninguém conhece, mas fica próxima a Criciúma, que é um pouco mais conhecida. A Mari tem 29 anos. Sou filha da Margarete, do Dioclésio. Tenho 2 irmãs mais velhas, um irmão mais novo. Sou casada com meu marido maravilhoso, Jason. E a Mari, ela vem de uma realidade bem simples. Eu perdi o meu pai com 3 anos, né? Então, vi minha mãe tendo que criar, né? As filhas, mãe solo mesmo. E desde cedo eu vi a minha mãe trabalhar muito, né? A gente quase não via minha mãe em casa, né? Então, ela saía cedo, chegava à tarde. E desde cedo, vendo minha mãe, eu entendi que o trabalho, ele é o que dava, né, realmente o sustento da nossa casa, consequentemente é o que nos levava a algum lugar. Então, desde cedo eu entendi a importância do trabalho. Vendo a minha mãe trabalhar, ela era faxineira. E a Mari é uma pessoa que sempre correu muito atrás, né? A Mari sempre foi muito decidida, muito competente em tudo que se propusera a fazer. E eu sempre corri muito atrás porque eu vi minha mãe fazendo isso, né? Eu sabia que era o único caminho, né, para onde eu queria chegar. E eu sabia que eu não queria, né, ter uma maternidade que fosse tão difícil quanto a da minha mãe foi, né? Uma outra realidade. E quando eu decidi empreender, foi justamente pensando nisso, né? Eu ainda não tenho filhos, né? Mas é um grande sonho meu ser mãe. E quando eu tiver essa possibilidade, com certeza, tudo que eu tô construindo hoje no meu negócio é pensando no futuro meu, da minha família, dos meus filhos, né? E hoje o propósito do meu trabalho é justamente esse, trazer uma gestão, né, para os negócios de mulheres, de empreendedoras, empresárias, que seja uma gestão leve, que seja uma gestão estratégica, né? Eu sempre costumo falar que a vida do negócio, a nossa vida pessoal, ela precisa não caber dentro do nosso negócio, mas o nosso negócio caber dentro da nossa vida pessoal, né? Então, uma mulher que seja real, que tenha todas as suas funções de mãe, de filha, de mulher, de dona de casa. Então, esse é o meu grande propósito. É trazer para essas mulheres, né, uma visão de que sim, que dá. E eu não tô romantizando o empreender, a gente sabe que não é fácil, mas que sim, de forma estratégica, a gente consegue trazer isso para nossa vida. Também dá um pouco de tempo e liberdade para essas mulheres, é a tua função, o teu propósito. Muitas mulheres chegam para mim, nunca tirei férias, né? Não consigo sair em uma tarde para tomar café com uma amiga. Muitas mulheres chegam para mim, mães, e falam: eu comecei a empreender por conta dos meus filhos, porque eu queria tempo. E a última coisa que ela tem é tempo para com os filhos.
né? Então, isso é uma realidade hoje em dia, né? A mulher assume muitas funções e tem algo que eu costumo falar muito, assim, nos meus atendimentos, né? Porque eu tenho um atendimento muito o olhar para a mulher em si mesmo, né? Antes de a gente falar de negócio, eu falo de CPF, eu não falo de CNPJ. Primeiro eu falo de CPF. Eu tento entender qual é o contexto daquela vida. E eu sempre falo que a gente é muito boa no que a gente faz. A gente pode ser uma ótima nutricionista, uma ótima psicóloga, uma ótima dona de clínica, mas isso são tudo coisas técnicas, né? A gente precisa ser bom em gerenciar, né? A gente precisa saber sobre finanças, a gente precisa saber sobre vendas, a gente precisa saber sobre gestão de pessoas, né? Então, isso é o que muda, né? Então, não é porque tu é uma má profissional, tu só não é uma boa gestora ainda, tu só não sentou na tua cadeira de gestora de negócio de verdade, né? Então, isso é algo que eu costumo falar bastante. E essa questão do encaixar a vida, né? Esse mês de janeiro eu já perdi as contas de quantos planejamentos eu fiz para minhas maravilhosas aí clientes. A gente todo início de ano faz isso, né? É algo indispensável, independente do tamanho do negócio. E elas me trazem: Mari, esse ano eu quero engravidar. Isso tem que estar num planejamento, né? Se tu quer engravidar, qual é o ritmo que a gente vai botar nesse negócio? O que é sucesso pra ti, né? Porque tem gente que sucesso é ter 50 empregados, né? Tem gente que sucesso é faturar X. Tem gente que sucesso é ficar com o filho em casa de manhã e trabalhar à tarde, né? Então, eu trabalho muito nesse viés de realmente olhar pra mulher que está ali, a mulher real, e depois a gente encaixa o negócio dentro disso. Ô Mari, hoje você presta esse serviço de consultoria e ajuda as mulheres a gerenciarem melhor os seus negócios, mas houve uma escadinha e um momento onde você percebeu que isso poderia ser uma oportunidade, que isso poderia ser um negócio. Não foi você que percebeu, foi outra pessoa. Mas por que eu tô falando isso? Porque é importante, para quem nos escuta, saber que existe um caminho onde você foi percorrendo, desenvolvendo habilidades em cada lugar que foi passando. E isso te tornou hoje uma boa mentora, uma boa consultora, alguém que consegue guiar uma outra mulher e consegue organizar um negócio. Vejo muitos profissionais se aventurando no mercado que nunca, né, construíram ou não tiveram base, estrutura, experiência, mas você subiu alguns degraus, passou por algumas experiências, algumas empresas. É uma história relativamente semelhante à minha. Até ano que começou a trabalhar, ano que começou a empreender. Muito parecido. E eu gostaria que você trouxesse um pouco disso, até porque foi uma jornada muito legal, assim. Legal de ser compartilhada. Então, Sim. como foi o teu início, tipo, a urgência de começar a trabalhar e talvez trazer dinheiro para casa, e como que foi o desenvolvimento das habilidades até você perceber que tinha um certo dom ou talento para guiar outros negócios como você faz hoje. Sim. E legal tu trazer isso, né, Rô? Porque às vezes a gente olha a história do outro e a gente só vê o resultado, né? A gente nunca sabe tudo o que aconteceu para chegar onde chegou. E a minha história, ela começou, como eu falei, eu valorizava muito o trabalho porque eu vi minha mãe trabalhando muito para colocar comida dentro de casa, né, para criar as filhas, e eu entendi desde cedo que aquilo ali era o que eu precisava fazer para me levar a algum lugar, me tirar de um cenário que eu não queria e me levar para outro. Então, eu sempre fui muito pra frente, assim. Então, eu não esperava a oportunidade chegar, eu ia atrás da oportunidade. Eu tenho uma palavra que, inclusive, a minha psicóloga me falou uma vez, que eu não tenho medo do movimento. Eu me movimento muito. Isso aqui vai fazer bem pro meu negócio, pra mim? Vou fazer. Lógico, todo mundo tem medo, tem insegurança, mas eu vou. Eu não penso, eu vou. E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei com 16 anos. Eu acho que eu fiz 16 anos num dia, no outro eu tava trabalhando. Assim foi pra minha carteira de motorista. Eu tava ligando pra outra escola, perguntando se eu podia fazer antes. 18/1. Então, com 16 anos, eu comecei a trabalhar em uma loja de roupas. Eu era vendedora. Eu era extremamente envergonhada, introspectiva. Quem me vê hoje não acredita, mas
era algo assim que realmente, olhando pra trás, eu não sei como eu consegui me desenvolver como eu me desenvolvi, considerando como eu era, né? Eu era realmente assim, a gente chama lá na nossa cidade de bicho do mato, né? Então eu realmente era um bicho do mato. Mas eu precisava ganhar dinheiro, né? Então, pra conquistar minhas coisas. Então eu fui trabalhar, fui aprender a vender, não sabia nada, nunca tinha tido qualquer experiência, né? E fui vender e ali eu comecei a entender muito sobre venda. Talvez ali tenha sido o meu maior aprendizado sobre venda. Lógico que a gente vai construindo depois, né? Mas ali foi onde eu entendi que para vender eu precisava ouvir, que para vender eu precisava me relacionar, que para vender eu precisava entender a dor do cliente, né? Então, tu vai vender uma roupa pra uma mulher naquela época, né? Ah, mas eu não gosto muito da minha perna. Opa, vamos. Então, a gente precisa entender sobre venda pra vender. E ali foi onde eu me vi como vendedora, né? Fiquei mais ou menos uns 3 anos e pouco nessa função. Eu adorava vender, adorava conversar, adorava. Depois de um tempo que eu me desenvolvi. Depois, eu fui trabalhar numa agência bancária. Ali eu aprendi muito sobre processo. Ali eu aprendi muito sobre relacionamento com clientes, sobre perfis de clientes, porque eu trabalhava em um banco onde tinha todas as faixas etárias possíveis. Eu tinha que conversar com um empresário, eu tinha que conversar com um senhor de 80 anos, eu tinha que conversar com uma adolescente de 15. Então eu precisava entender cada perfil, né? Como que eu tratava isso. E nessa agência bancária eu fui contratada para ser telefonista. A última coisa que eu fazia era ser telefonista, porque eu sempre fui tão dedicada nas coisas que eu fazia, que eu assumia outras funções que pra mim eram bem mais interessantes pra mim aprender como profissional. Então, eu organizava os processos, eu organizava cartões, eu abria conta, eu fazia de tudo, eu era um Severino ali. E pra mim foi extremamente importante, né? E ali, por que eu fui trabalhar, né, no banco? Porque eu comecei a pagar minha faculdade. E fiquei pagante como 1 ano, só que o meu salário que eu ganhava de vendedora era só pra pagar a faculdade, né? E aí eu fiz o resto era provisão divina. O resto era, né? Se quiser comprar uma blusinha, vai ficar devendo em algum lugar. Deus me ajude. E aí eu falei, não, eu preciso achar um emprego que eu consiga ter um pouco mais de questão financeira, um valor mais alto, enfim. Só que aí eu consegui passar... eu fiz o ProUni, fiz o Enem, ProUni. Nossa, eu tô me sentindo muito velha agora, porque faz tempão isso. Mas fiz o ProUni e consegui uma bolsa 100% em uma outra cidade, em Tubarão. Eu levava 3 horas, praticamente. 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, né? Porque eu era a primeira a ser pega às 5h15 e a última chegava meia-noite e meia em casa. Fiquei 1 ano estudando em Tubarão. E aí, nisso, eu precisei achar outro emprego, porque eu trabalhava nessa loja de segunda a sábado até as 6h30 da tarde. Aí fui pra essa agência bancária, trabalhava num horário bem mais flexível. Fiquei ali por quase 3 anos também. E depois disso, tive que dar uns passinhos pra trás. Eu precisava atuar na minha área, né? E eu fui pra trabalhar como estagiária numa universidade, né? Então, financeiramente, foi uns passinhos pra trás, falando, né? Então, ali foi um momento, assim, de uma decisão bem difícil, né? Precisei voltar alguns passos mas ali eu me desenvolvi. Eu entrei como estagiária, eu fui pra outro nível, fui subindo, até que eu cheguei num ponto que eu não tinha mais pra onde ir. O meu estopim de crescimento era aquilo ali. E eu falei, bom, o que eu vou fazer agora, né? Eu preciso aprender mais coisas, eu preciso me desenvolver mais. E nessa época, nesse lugar que eu trabalhava, 2 amigos meus de profissão falaram, Mari, por que tu não faz algo com gestão? Tu é muito boa fazendo isso. Porque eu sempre fui muito de organizar, de planejar. Eu sempre tive uma visão muito clara de como as coisas funcionavam. Com 16 anos, eu fiz um curso de auxiliar administrativo. Eu não fazia ideia do que eu estava fazendo, mas aquilo até hoje me marcou, porque foi algo que eu já gostava. Só que na época eu não entendia. E aí comecei uma pós-graduação em gestão, conforme eles, né, colocaram a sementinha na minha cabeça, e eu fui. Falei, realmente, faz sentido isso. E nisso, eu vi que ali não tinha mais como eu crescer. E nessa época, eu conheci o meu atual marido. E eu falava pra ele que a gente não ia namorar porque eu ia embora pra outra cidade. Mas eu não tinha ideia do que era. Eu só tinha isso dentro do meu coração. Eu tinha muito isso no meu coração, que eu ia embora. E eu falei pra ele, a gente não vai namorar. E aí a gente acabou começando a namorar. Depois de 2 meses, eu me inscrevi numa vaga pra ser gerente em uma empresa lá em Timbó, fica próximo a Blumenau. E eu passei nessa vaga.
E eu fui. Fiquei 10 meses lá. E aí, nesses 10 meses, eu aprendi muito sobre gestão. Muito mesmo. Foi assim, uma baita experiência de crescimento. E lá foi onde eu já estava daí fazendo minha pós, né? Eu comecei a pensar em montar minha empresa. Lá eu participei de um programa gratuito do Sebrae sobre gestão de empresas, assim, né? E foi um programa magnífico, assim, porque eu estava lá, eu não tinha qualquer negócio. Eu estava lá para aprender. E lá as pessoas falavam, eu tenho tal problema. Eu falava, nossa, eu sei como resolver isso aí. Já vi em tal empresa. Ah, eu tenho tal problema. Nossa, mas é só fazer isso. Na minha cabeça, né, era muito fácil aquilo que eles estavam falando de resolver. Eu tinha um método para aquilo ali. Porque durante, né, onde eu passei, nas empresas que eu passei pela parte estratégica, eu passei pela parte operacional, eu passei pela parte técnica e todas as empresas tinham os mesmos problemas. Todas. Poderia ser em graus diferentes, mas eram todos os mesmos problemas. Finanças, vendas, processos, gestão de equipe. E lá eu falei, eu vou abrir minha empresa. E aí foi onde, depois desse programa, eu realmente falei, vou abrir minha empresa. Comecei a estruturar. Me dei um prazo de 12 meses para conseguir cliente, né, me consolidar, ter uma receita ali, um faturamento, para poder voltar para minha cidade natal. Porque ficava a mais ou menos 5 horas. Então, foi onde eu comecei a estruturar. Nisso, uma empresa lá da região entrou em contato comigo porque esse meu colega que me falou para fazer gestão me indicou para uma empresa porque eles precisavam de alguém para a parte de gestão. E aí eu recebi a proposta e eu fui embora. Daí eu tava no céu, né? Tava perto de casa de novo, podia ali estruturar minha empresa perto de casa, perto da minha família, meu até então namorado. E aí eu fui. E fiquei 10 meses trabalhando jornada dupla, né? Eu trabalhava 40 horas semanais nessa empresa e à noite eu atendia. 40 horas semanais na empresa, à noite eu atendia. Então, conseguia no máximo atender 2 pessoas por noite, assim, né? E aí foi crescendo o volume, crescendo. Eu fui entendendo o meu posicionamento também, né? E quando eu comecei a me posicionar, eu não sabia direito qual era o nicho que eu ia atuar. E aí eu fui participar de um grupo de mulheres, antes mesmo de começar a me posicionar nas redes. E lá me perguntaram qual era o meu nicho e eu não tinha um nicho. E aí eu fiquei desesperada, assim, como assim eu não tenho um nicho, né? E aí nesse grupo de mulheres, acontecia a mesma coisa que acontecia nesse programa. Eu falava, nossa, eu sei como ajudar essa pessoa. Eu sei como resolver isso aqui, né? E aí foi onde eu falei, eu vou nichar pra mulheres. No próximo mês, que eu estava nesse grupo de mulheres, a gente ia ter um evento que ia vir mulheres de toda a região sul. Toda a região aqui de Santa Catarina, na verdade, era. E tinha alguns estandes que iam ser abertos para nós, mulheres, para gerar experiências para os clientes, para as mulheres que estariam lá. Eu não fazia ideia do que eu estava fazendo, eu falei, eu vou ter um stand. E tinha que gerar uma experiência, eu não tinha qualquer... nada, assim, né? E eu falei, meu Deus. E aí, nesse dia, eu captei a minha primeira cliente. Sem nada, com o único objetivo, eu vou fazer isso dar certo. E aí ela me falou qual era o problema dela, eu falei algo pra ela que fazia muito sentido, eu prendi muita atenção dela, e até hoje ela é minha cliente. Até hoje, a gente já renovou o contrato 3 vezes, acho que 3 vezes, e a gente tá até hoje junto. Então, basicamente, essa foi a minha jornada, né? Eu realmente fui, como tu falou, degrau por degrau, passei pelo nível técnico, operacional, estratégico, né? Vi as empresas ali patinando com muitas coisas, né? De gestão, não crescendo como poderiam por problemas, né? Nesse sentido. E aí foi onde deu a minha grande virada de chave. Eu gostaria que você aproveitasse esse momento agora de... né, deu certo, desenvolvi meu método com minha primeira cliente e nós estamos agora num novo movimento, né? Mais pessoas chegando, onde você tá expandindo, tem coisas novas acontecendo em você, através de você. Qual que é um case especial que te marcou, assim? Alguém que, poxa, eu mexi nisso aqui, a pessoa chegou assim, saiu assim, porque a gente fez alguns movimentos e querendo ou não, é isso que nos mantém... Sim. Isso que nos mantém de pé, né? É isso que nos mantém com energia fazendo o que a gente tá fazendo. Os resultados, né? Teve uma cliente minha que eu adoro contar a história dela. Adoro. Porque foi uma evolução muito rápida, né? E eu sempre falo também que a evolução e o crescimento é uma troca, né? Eu não faço um milagre, não faço uma receita de bolo. Então, tem que também, né, vir da pessoa que tá do outro lado, né? E ela se movimentou muito nesse sentido de querer fazer acontecer. Quando ela me procurou...
ela me disse que ela tava com problema de gestão de pessoas, né? Só que quando a gente começou a conversar, que eu comecei a tentar entender o negócio dela pra ver como eu poderia ajudar ela e o que tava acontecendo ali, a gente começou a ver que, na verdade, a gestão de pessoas era só o fim de tudo aquilo. Exatamente. E aí eu falei, olha, tinha problema de processo, tinha problema de gestão de clientes, tinha um problema gigante financeiro, né? Então, a gente começou a ajustar. Tinha um problema nela. Tinha um problema nela. Ela não conseguia se enxergar como gestora do negócio dela, que é o que acontece na maioria das vezes. Então, ela não conseguia assumir esse papel, ela era muito técnica e ela ficava ali na função técnica, né? E o negócio dela tem muito potencial. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas que têm um propósito muito claro, né? E ela gosta muito de servir pessoas, de curar pessoas. Então, o trabalho dela é lindo. E no primeiro mês, a gente começou a organizar a casa, né? A gente começou ali, organizou processos, finanças, vendas. A gente começou a olhar pra tudo. A gente fez um diagnóstico, identificou tudo que tinha pra ajustar. No segundo mês, ela me falou... Mari, desde que eu comecei a aprender, eu empreendi há 1 ano e meio. Eu nunca consegui ficar com mais do que 10 mil na minha conta. Tudo que entra, ela faturava bem. Tudo que entra, sai. Então, ela não via a cor do dinheiro. E aí, a gente começou a organizar isso. E no segundo mês, ela tava com 20 em fluxo de caixa, né? No terceiro mês, ela tava com 40, né? E aí, a gente começou, né, a ver que, na verdade... O negócio dela tem muito potencial, só que ela não conseguia organizar. Ela não conseguia organizar a operação, a estratégia. E foi algo bem interessante, porque um tempo depois ela adoeceu, né? E o caixa dela estava preparado para isso. Ela adoeceu, ficou 2 semanas internadas e ela conseguiu manter o negócio dela, porque ela estava preparada para isso. O que não é a realidade de muitas empresas, né? Hoje é difícil uma empresa que a gestora ou o gestor pode sair 2 semanas de uma empresa que não... Lógico que teve impacto, sim, né? Mas ela estava preparada para receber aquilo ali, aquele risco, né? Então, acho que esse talvez seja um dos maiores cases de sucesso, assim. Uma mulher que não sabia gerenciar... Não sabia sentar na cadeira de gestora. Não sabia como gerenciar as finanças... O que era o salário dela, o que era da empresa, né? Não sabia sobre o processo, não sabia como tratar um cliente, não sabia como manter um relacionamento, como fidelizar. Então, essa empresária teve uma grande virada de chave, assim. Então, gosto muito da história dela. Mari, alguém que veio de uma cidade de interior, uma cidade de uma família simples, de uma história simples e desafiadora, né? De uma mãe com 3 filhas para dar conta de tudo, que subiu esse degrau e que agora tá empreendendo, servindo a vida de outras mulheres e construindo uma história totalmente fora da curva. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que nos escutam. Claro que tudo que você trouxe por si só, sem falar absolutamente nada de impacto, já gera uma inspiração, uma transformação, um impacto do tipo, poxa, sabe? Apesar de ela fez as coisas acontecerem. O que você quer deixar de mensagem para as mulheres que nos escutam? O que tem no teu coração nesses minutos finais do nosso podcast? Eu acredito que a maior força que a gente tem, né, nós mulheres, é acreditar no nosso próprio potencial. Eu acho que isso muda a jornada de tudo. A gente precisa primeiro acreditar na gente, né? Eu nunca duvidei de onde eu podia chegar. Talvez eu não tivesse plena certeza se eu chegaria ou não, mas eu sempre trilhei um caminho pra isso, né? Então, se eu pudesse dar uma dica, primeiro acreditar no potencial, né? Acreditar que tu é boa naquilo que tu faz. Transformar isso em algo que seja... algo que caiba dentro da tua vida, dentro da tua rotina, dentro do teu, né, da tua vida pessoal. E realmente se movimentar no sentido de estar em lugares onde às vezes você acha que não deve estar, você deve estar, né? Pra mim foi inclusive uma virada muito grande estar no Master. Tu sabe que tu me convenceu muito rápido. E foi uma coisa assim, eu falo pra quem eu comento sobre isso, eu falo que em outra época da minha vida eu falaria inacessível.
Não vou conseguir, não tem como. E querendo ou não, tem uma coisa, né, dentro de nós mulheres, né, de sempre uma comparação, algo assim, e às vezes até de não se sentir merecedora de estar nesse lugar, né? Eu acho que de todas as objeções que existem, porque as pessoas não tô com tempo, não posso investir agora. Essa nunca é a verdade, mas a principal, sem dúvida, sempre é: quem sou eu pra estar lá? Exato. Eu me questionei muito. Tá faltando alguma coisa em mim. E eu costumo falar, né? Não espera ficar pronta pra vir. Vem pra ficar pronta. E eu vejo que o teu movimento, ele foi exatamente esse, assim. Porque eu vou do jeito que eu tô. E foi assim, entrei, puf. Exato. Eu caí E realmente, foi em menos de um mês aconteceu tudo, assim, né? E aí as coisas começaram a acontecer com mais velocidade. Muito. E por quê? Porque eu vou do jeito que eu tô. E lá eu vou ficando pronta no processo. No caminho. E tem uma coisa que é muito importante, né? Eu sempre falo para minhas clientes. E isso tu falou, eu acho que em um podcast, talvez, que eu tenha ouvido, que vai em algum lugar que tu se sinta a pessoa mais... A menos inteligente, a menos pronta, exato. A menos boa. E foi exatamente esse movimento, né, que eu fiz. Eu não sei tudo. Eu não sou boa em tudo. Não é porque eu trabalho... Você tá lá pra aprender. Pra aprender. E não é porque eu trabalho com gestão que a minha empresa é perfeita. Não é isso. Mas a gente precisa olhar com mais carinho pra gente mesmo, pra nossa história, pro nosso negócio, ver potencial nisso, acreditar. Porque se a gente não acredita, o cliente não vai acreditar. Isso é sobre posicionamento. Posicionamento não é só um feed bonito, né? É sobre isso também, a gente mesmo. É menos isso, exato, né? É menos isso. Então, eu acho que se eu pudesse dar uma dica, né, pra quem tá ouvindo, é isso. Acreditem mais no seu potencial, sentem nas mesas certas. Tenham alguém pra acompanhar vocês nessa jornada, pra ver de fora. Porque eu... sempre proporcionava essa experiência para as minhas clientes, de olhar o negócio delas de fora. E quantas vezes eu ouvi: nossa, como eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, como? Sim, a gente não vê, porque a gente tá ali naquele ritmo, mais no automático, a gente não para pra olhar tanto pro estratégico. Então, a minha busca, né, pela Rô foi pra ter um olhar de fora. Foi pra alguém dizer: faz assim que dá certo, né? E em pouquíssimo tempo, eu vi uma mudança drástica dentro de mim, para depois isso refletir no meu negócio. E é isso que eu trago para minhas clientes também. Primeiro, por isso que eu falo, primeiro o CPF, depois o CNPJ. Olha para dentro de ti primeiro, né? E eu não sou a pessoa que mais se autoconhece, nem nada disso, mas tô em busca. Mas eu acho que essa é a principal e grande questão. O episódio anterior eu gravei com a Aline, advogada, e eu falei exatamente isso para ela, que quando a gente senta juntas, né, numa mesa, num evento, você sabe mais sobre gestão. Outra sabe mais sobre marketing. Outra sabe mais sobre qualquer outra área. E a gente desce um pouquinho para aprender com quem sabe mais. Exato. E também desce para ensinar quem sabe menos. E é para isso que nós estamos ali. Porque todas nós estamos no processo de desenvolvimento e ninguém vai ser boa em tudo. Então, chegar num lugar onde a gente pode trocar e crescer e aprender. E eu sou grata por te ter no grupo, porque eu sei o quanto a tua presença, porque não é só a inteligência ou só a entrega, mas o quanto a tua história, agora sabendo um pouco mais, enriquece todo o grupo. E é isso, eu sou grata pelo teu sim. Eu tô amando ver o que tá acontecendo em você e através de você. Eu acredito que é só o início dessa jornada, está amadurecendo, sendo espremida. Exato. E quando nós somos espremidos, assim, sai o melhor de nós, né? Sai o melhor óleo. Então, eu desejo que muitas empresárias sejam tocadas através da tua vida, do teu cuidado. Especialmente por ter um propósito tão significativo, por ter um motivo, um porquê tão significativo, que agora a gente sabe que é tempo e liberdade para as mães, para as empresárias, para que possam cuidar das pessoas, cuidar de si mesma e cuidar das pessoas de casa, né? Que amam. Eu vejo que o Master W, ele tá muito nesse movimento, muito. Assim, de cuidar. Isso é muito gostoso de ver. Né? Porque eu vou te dizer que eu senti às vezes, né? Porque, vamos lá, eu tô acessando um novo ambiente que eu não tinha acesso antes, né? E tu pode
passar 10 quilômetros daqui pra frente, tu vai ver uma outra realidade, né? E eu venho lá de uma cidade interior, é uma outra dinâmica. E parecia que eu era um peixinho fora d'água por querer isso pra minha vida, de eu quero ter tempo disso. E eu não tô, de novo, eu não tô romantizando, a gente sabe que é difícil, mas, por exemplo, ano passado foi um momento de muito crescimento dentro do meu negócio, de estabelecer, na verdade, né? Eu trabalhei, nossa, lascada, assim, ó. Trabalhei muito pra chegar num objetivo muito grande que eu tinha. E esse ano eu já me permito ter mais horários de descanso. Eu me permito ir na academia às 9 da manhã. Isso pra mim era uma realidade inacessível. Só que eu me movimentei, eu fiz um grande esforço em alguma parte da minha história. Então, não é que você vai empreender e vai ser fácil, vai ser tranquilo, vai ter isso. Não, a gente tem escolhas, a gente tem momentos de negócio, a gente tem maturidades de negócio. Então, viva o seu momento. Porque eu fiz um evento presencial com algumas mulheres e uma delas falou, porque eu queria não fazer isso porque a fulana não faz. Mas há quanto tempo tu tá no mercado? Menos de um ano. Não dá, amor. Respeita a tua fase. Respeita a tua fase. Eu sacrifiquei muitos anos da vida da minha filha pequena. Quando as coisas começaram a dar muito certo pra mim, assim, ela tava ali com 7 anos, precisando bastante de mim, 7, 8, 9, 10. E houve um sacrifício, eu me ausentei bastante. E existe um preço pra tudo que se vê, assim, né? E que poucas pessoas estão dispostas a investir. Exato. Então, muita gente tá chegando agora e já querendo colher fruto daquilo que não foi semeado. Exato. E eu vejo que tu tens feito os deveres de casa bonitinho, assim. Tem jogado sementes e pouco a pouco já vem colhendo frutos daquilo que foi plantado. Sim. Agradeço tua presença aqui. Pra você que nos assistiu, eu desejo de todo o coração que você tenha sido tocada e inspirada através da vida da Mari. Esse espaço aqui foi criado para que você possa crescer com a história e com a vida de cada uma das mulheres que passa por aqui. Obrigada pela sua companhia. Um beijo. Até o próximo episódio.